Boa noite. Nós vamos apresentar o trabalho da matéria de Direitos Difusos e Coletivos. A nossa equipe é formada pela Eduarda, por mim, Mariana, e pela Thalia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre direito ambiental, alguns princípios, sendo eles o princípio do poluidor-pagador, o princípio da responsabilidade objetiva e o princípio da reparação integral. Muitos são os princípios ambientais internalizados no Brasil pela Constituição Federal e pela Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei Federal 6.938, de 81. E todos esses princípios, eles estão direcionados a resguardar o equilíbrio ecológico e, indiretamente, a qualidade de vida e a dignidade da pessoa humana. Agora eu vou falar um pouco sobre o princípio do poluidor-pagador. Esse princípio é um dos pilares do direito ambiental e ele reitera a força da máxima proteção ambiental, determinada pelos princípios ambientais da prevenção, precaução, reparação e responsabilidade, e orienta e busca implementar de uma forma justa a distribuição do ônus dessa prevenção e reparação desses danos entre os agentes econômicos, os parceiros comerciais e os consumidores. Isso transfere os custos da poluição do Estado e da sociedade para os responsáveis diretos e indiretos dessa atividade poluidora. Ele está contido no artigo 4º, inciso 8, da Lei 6.938 de 81, e ele basicamente é assim: quem polui responde pelo prejuízo que causa ao meio ambiente. Infelizmente, na prática, no Brasil, não funciona exatamente assim. Muita gente passa impune, e os recursos ambientais são muito escassos. Então, a produção e consumo geram os reflexos na degradação, aumentando ainda mais a sua escassez. Além disso, eles são concentrados nas mãos de uma pequena parte da população, tanto no Brasil quanto mundial, gerando enriquecimento ilícito de alguns através de um bem que pertence a todos. E uma forma de responsabilizar essas pessoas é um pagamento, multa, processo ambiental, processo criminal, do meio ambiente, prestação em dinheiro, ou em alguns atos que o poluidor tem que fazer para diminuir esses danos. E a produção, o consumo e a degradação do meio ambiente estão ali, junto com os recursos ambientais escassos. Agora, a Eduarda vai falar um pouco sobre o outro princípio. Boa noite. Agora eu vou falar um pouco sobre o princípio da responsabilidade objetiva. O princípio da responsabilidade objetiva no direito ambiental, ele é extraído da Constituição Federal em seu artigo 225, parágrafo 2º, que determina que a responsabilidade que recai sobre o agente, ela é integral, ou seja, ele deve reparar todo o dano causado. Ainda, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 14, parágrafo 1º, concretiza que essa responsabilidade ela é objetiva e tem como condão de reparar e indenizar os danos causados ao meio ambiente a terceiros, ou seja, a coletividade que é a principal afetada por esses danos. Ainda, o STJ entende que, além de ser objetiva, essa responsabilidade também é solidária, ou seja, todos os agentes que contribuíram para o dano, eles serão responsabilizados. Todo esse entendimento se fundamenta na teoria do risco. Essa teoria tem como base os lucros adquiridos por uma atividade exploratória praticada pelo agente causador do dano, que degrada o meio ambiente. Dessa atividade resulta o dano. Assim, ela deve demonstrar o evento danoso que será ligado ao nexo causal. Aí vai ser fixado o grau de responsabilidade do agente. Ou seja, basicamente essa responsabilidade objetiva ela tem como fundamento essa teoria do risco, que é a atividade que o agente explora que degrada o meio ambiente. Agora, a Thalia vai falar um pouco sobre o princípio da reparação integral. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o princípio da reparação integral do dano.
Este princípio decorre da responsabilidade objetiva e tem como principal função a reparação do dano ambiental. Ele está previsto no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. O STJ afirma que esse princípio compreende a restituição ao patrimônio público, retirado pelo proveito econômico do agente aferido indevidamente com o exercício de uma atividade degradadora. A reparação integral do dano não se equivale apenas à recuperação do meio ambiente em si, o ambiente degradado. Ele faz com que retorne ao estado natural, mas haverá o dever de indenização pecuniária também. Essa reparação integral é uma limitação. Essa limitação surge de acordo com o disposto no artigo 944 do Código Civil. Esclarece que, em uma ação, o juiz pode reduzir a indenização se houver a desproporção entre a gravidade da culpa do agente e o dano causado. Na totalidade, esse princípio tem como principal função a reparação do dano ambiental, conduzindo ao meio ambiente a situação equivalente àquela que seria necessário, levando em consideração toda a extensão do dano. Então, essas foram as nossas referências que utilizamos no nosso trabalho. Agradeço pela atenção, muito obrigada.